Hoje nós estamos falando aqui sobre transtornos da personalidade. Às vezes a gente tem até em casa uma pessoa, mas o convívio vai fazendo com que a gente desvie a sensação e até ou considera uma certa situação de, desculpe a expressão, né, frescura da ou não considera que a pessoa precisa de um tratamento adequado. Por isso hoje a presença da Júlia Gans, que aqui está sendo fundamental para ajudar muita gente que está aí do outro lado da telinha. Ela é psicóloga e está avaliando conosco transtornos da personalidade. Coisas que se assemelham, mas que têm uma distinção efetiva, né? Sim. Como o transtorno de borderline, né? Também a bipolaridade. E já ficou bem claro aqui que tem situações de nuance bem efetiva. Sim. Agora, eu te perguntei, e fomos para o intervalo com uma indagação a respeito da pessoa adquirir esse transtorno. Como é que a gente percebe que está acontecendo um problema? Então, são pequenas... Porque existe uma reação própria, né? A família sempre quer defender o parente. A família sempre tal. quer defender, acho que é Não, normal. comigo não tem isso, na minha família não existe. Tem gente que acha até que é frescura. Tem gente que acha que é frescura e aí fica lidando sozinho com aquela pessoa. E muitas vezes, principalmente dentro da família, isso pode dificultar o relacionamento daquela pessoa com o resto do convívio dela social. Porque a família tem a tendência de proteger. E às vezes no transtorno borderline, se você protege muito e você não deixa ele em contato com o social, ele cria uma dificuldade ainda maior de lidar com as outras pessoas. E aí fica difícil controlar os impulsos também. Fica difícil. E muitas vezes o borderline, como ele tem uma tendência bastante agressiva, né, ele não consegue controlar a raiva dele e ele acaba explodindo. E muitas vezes ele agride os familiares dele, porque são as pessoas mais próximas. E aí quando não existe um tratamento, os familiares não sabem. No trabalho a coisa complica muito, né? Porque lidar com uma pessoa que está sempre com o humor afetado, né? É bem difícil. Atrapalha no trabalho, na vida pessoal, em todos os âmbitos atrapalha bastante. Então a gente precisa entender como lidar com essa pessoa, né? A família também, quando existe uma pessoa que tem um transtorno, ela precisa tratar também, porque a família, de uma forma geral, também fica doente em função daquela pessoa. Então, eles precisam entender como agir com aquela pessoa. Aliás, a família fica doente em várias situações. A família fica doente junto. A família do alcoólatra fica. A família do toxicômano fica também afetada. Adoece a família inteira. Todo mundo tem que se tratar. Né? Tanto é que nesses casos aí de drogas, de abuso ou não abuso, existem também esses grupos sociais de ajuda. Né? Os alcoólicos anônimos têm também o Naralon, né? Que a família vai lá buscar o tratamento. Sim. Nesse caso do transtorno, existem grupos de ajuda? Dá para procurar nos CAPs da cidade. Então, às vezes, os CAPs, eles montam grupos de apoio para os familiares, né? Eu não sei te dizer especificamente se tem do transtorno borderline, mas tem grupos de apoio para aprender a lidar com pessoas com transtornos de uma forma geral. Ajuda bastante, é importante buscar. Tem gente, por exemplo, que vai aos Alcoólicos Anônimos e encontra também soluções para tabagismo. Sim, né? É o vício, porque né? é só seguir lá aqueles princípios norteadores. Né? Os 12 passos. Os 12 passos. Bom, aí eu queria saber de você, também com relação ao tratamento adequado. O que você sugere para uma pessoa que esteja com esse problema para fazer? É necessário fazer tratamento com um psiquiatra para conseguir estabilizar um pouco a impulsividade, a raiva, as alterações de humor, a depressão, todos os sintomas, né, que o borderline tem. Mas também é muito importante o tratamento com um psicólogo, porque só os remédios não vai ensinar a pessoa a lidar com as outras pessoas. E sem os remédios também fica mais complicado. Sem os remédios também fica mais complicado, porque precisa ter essa estabilização do humor, porque senão a pessoa vai ficar sempre no limite, que é o borderline, né? Mas se ela não aprender, por ser um transtorno de personalidade, ela precisa aprender a lidar com aquilo, porque é a forma como ela aprendeu a viver com o mundo. Então, ela precisa aprender a lidar agir com os outros e novos comportamentos, novos pensamentos. Ô, Júlia, você como psicóloga, na hora que recebe um caso assim, chama também a família para uma conversa, um papo? Chama a família para explicar sobre o transtorno, explicar o que está acontecendo, explico para o paciente o que está acontecendo, Pedir tolerância, o que ele tem. Né? Pedir tolerância, às vezes é muito importante impor limites,
Porque como ele é muito impulsivo, a família tem um pouco de dificuldade de impor limites. Tem medo? Sim, e ele é manipulador também, então ele acaba manipulando a família. Então, às vezes, ele é tido como aquela pessoa dramática. Tem famílias que ou acolhem muito ou ficam, ah, não, esse cara é muito dramático, essa pessoa só fica fazendo graça. Então, a gente precisa falar, né, o que a família precisa fazer. Porque, às vezes, ele pode realmente estar sendo dramático, né, pode estar sendo histérico, ou, às vezes, ele pode estar depressivo. Então, às vezes, vem aquele pedido de socorro de, eu estou pensando em me matar. Se ele estiver histérico, se ele estiver falando da boca para fora, sendo dramático, ok, ele não vai fazer nada. Mas se ele estiver no momento de depressão, isso pode realmente ser um pedido de ajuda. E se a família encarar ele sempre como uma pessoa dramática, talvez perca essa pessoa. Porque a reação natural, né? É aquela coisa do homem que diz sou não é, o homem que é sou não diz, né? É. Aí fica achando, o cara está falando que vai suicidar, vai nada. Se for suicidar, não falava. Não. Mas existem muitas situações que o cara pessoas- fala e faz, né? Fala. Tem bastante pessoas que usam essa questão de vou me matar como uma última, né, um último pedido de socorro. E às vezes as pessoas levam na brincadeira. E aí falam... Ô, Júlio, eu acho que a gente deu um encaminhamento muito bom nesse tema para as pessoas que têm o problema, estão em casa, conhecem alguém que tem, mas é claro que sempre surge uma dúvida, né? Tem meios de a gente, por exemplo, disponibilizar um canal seu para a Claro. comunicação das pessoas que estão lá e querem, né, saber um pouco mais? Sim, tem o meu site que eu posso disponibilizar. Lá tem todos os meus contatos, tem o WhatsApp, tem tudo para entrar em contato comigo. Tá. Pode passar o Posso, site? claro. É www.focuspsico.com. Muito obrigado mais uma vez. E eu espero que Obrigada, você eu. volte mais vezes, sempre, né, com uma conversa bem elucidativa, didática, né, a ponto das pessoas entenderem bem, embora não sejam do ramo psi, mas ficam lá do outro lado bem gratificadas com as informações. Obrigada, Obrigado, Júlio. eu.